Fala galera, tudo bem? A gente vai iniciar a nossa revisão, tá? Como eu havia dito, eu acho melhor fazer por vídeo do que fazer necessariamente por áudio, porque através do áudio eu não consigo apresentar nada a vocês além da minha própria voz. Estou aqui esse mapa mental, tá? Onde esse mapa mental ele é do próprio sistema positivo, tá? Como vocês podem verificar abaixo, tá? Espero que ele ajude vocês assim como ele me ajuda, né, no decorrer das minhas aulas. Pois bem, a nossa avaliação 2 ela vai cair apenas povos da Mesopotâmia. O professor, vai cair todos os povos? Olha, a grande maioria dos povos sim vai cair, tá? E a partir daí que a gente tem que analisar o seguinte detalhe. Terras da Mesopotâmia, ou povos mesopotâmios, significa terra entre os rios, né? Como a gente já viu na nossa aula regular, significa terra entre rios. E a partir daí dessa terra entre rios, a gente tem que compreender que essa sociedade que se forma entre rios é uma sociedade que vai ter um desenvolvimento da agricultura muito acentuado, haja visto que ela tem o principal recurso, né, que eu diria que dá vida à agricultura, que são os rios, os lagos, tá? E por aí a gente tem a seguinte situação: dois rios principais, né? Rio Tigres e Rio Eufrates. E a partir daí que a gente vai entender aquele contexto que eu falei em sala de aula. A Mesopotâmia, a gente chama a Mesopotâmia de terra entre rios, certo? E essa terra entre rios é justamente o Rio Tigres e Eufrates, onde também nós chamamos de crescente fértil, tá? E a partir dessa ideia de crescente fértil, houve, tempos depois, o processo de domínio da natureza, o processo de uma revolução agrícola, onde aquele homem, por sua vez, já não mais sentia a necessidade de se locomover pelo espaço. Ele já tinha uma grande necessidade de fixar-se, e para ele poder fixar-se, ele tinha que dominar algumas coisas que a natureza lhe ofertava, tá? E a partir daí surge, tempos mais tarde, as sociedades hidráulicas, tá? O que nós temos que se atentar acerca deste assunto? Primeiro, diversos povos passaram, né, a se estabelecerem na Mesopotâmia, assim como também disputar por territórios que tinha na própria Mesopotâmia, né? A gente sabe que os povos da Mesopotâmia são vários, tem os sumérios, tem os assírios e por aí vai, tá? Então temos aqui, ó, como eu falei, tem os sumérios, os fenícios, os egípcios, os babilônicos e assírios, tá? Então todos esses povos ali em algum nível se organizaram socialmente, se organizaram, alguns deles politicamente, organizaram um exército. Esse é um ponto importante, tá? Esse vídeo ele terá dois momentos. Ele terá esse momento explicativo acerca deste mapa mental. Eu acentuarei em outro vídeo, juntamente com esse, eu vou editar para ficar todos juntinhos, os pontos principais da nossa avaliação. Professor, qual a principal marca dessas sociedades? Tá? Primeiro, uma economia agrária. Elas passaram a desenvolver uma economia agrária, onde, por sua vez, essa economia agrária trouxe recursos para ela, principalmente a ideia de troca, porque não existia uma moeda pré-estabelecida na época, então existia sim relação de troca. Tranquilo? Tamo junto? Primeiro, eles eram cidades-estados. Tá? O que eram cidades-estados? Era parte dessa cidade, ela mesma exercia poder político e poder, obviamente, social ao mesmo tempo. Tá? Então, cidades-estados passa por essas ideias. Tá? Exercia sim poder político, exercia sim poder também social, centrado em uma única pessoa. É aí que vem o culto a divindades. Tá? O culto a divindades é característica marcante dessas sociedades primitivas, eu diria. Por quê? Porque essas sociedades primitivas, elas tinham a tendência a adorar vários deuses. Por isso que a gente chama ela de politeístas, né? E tempos mais tarde surgiu o monoteísmo após, né, a chegada
né, do homem chamado Jesus de Nazaré. Mas mesmo com a chegada do homem de Nazaré, a sociedade ainda não, essas sociedades no caso, não era ainda 100% monoteísta, tá? Elas ainda politeístas. Tanto é que quando a gente vai para a sociedade egípcia, por exemplo, a própria sociedade ela divinizava aquele faraó, até mesmo pela própria função que ele exercia, né? Além de faraó, no caso, ele representava uma divindade onde as pessoas cultuavam, onde as pessoas faziam sacrifício para este faraó neste momento, né? A escrita ela era pictória, tá? Em outras palavras, cuneiforme, é aquela escrita que deu margem a um desenvolvimento mais ainda da forma de comunicação, da forma de representação que esses povos eles possuíam, tá? A partir daí teve um desenvolvimento científico e matemático, onde a gente viu o próprio surgimento do sistema de contagem, ali um sistema de contagem um pouco mais primitivo, tá? E acabou que ocorrendo uma descentralização política. Então essa política ela já não era mais centrada em uma única pessoa, em um único ser, como era de fato, né? E aí surgem, né, umas grandes reformas urbanas, onde surge uma grande estratificação social. O que seria essa estratificação social? Seria a divisão das pessoas, da camada de pessoas por classes sociais. Onde eu expliquei para vocês que quem era, por exemplo, escravo, morria escravo e seus futuros filhos também já nasceriam escravos, né? E a partir desse momento surge o Código de Hammurabi, tá? Olho por olho e dente por dente, né? Onde a principal marca dessas sociedades mesopotâmicas é justamente este Código de Hammurabi, tá? Onde temos o primeiro código de leis, então de certa forma era como se fosse uma constituição ali, deu origem na Babilônia, tá? E posteriormente a lei do talião, que é a famosa olho por olho, dente por dente. Então basicamente a gente encerra este primeiro momento, tá? Que é deste mapa mental. Eu vou voltar acentuando os principais pontos para ser estudados em nossa avaliação, tudo bem? Até já já, gente. Beleza, como eu havia dito para vocês, nós íamos ter dois momentos, né, de fato. Então a gente vai iniciar esse segundo momento, como eu havia dito, nós iremos focar nos pontos principais que caem em provas, não somente na minha, mas em vestibulares, tá? Sobre esse assunto, tá? Primeiro, a gente tem que analisar o que essas civilizações elas desenvolveram ao longo do tempo, tá? O que elas tinham em comum, além, obviamente, né, de serem grande maioria como politeístas, né? Mas o que elas tinham em comum, tá? Elas tinham basicamente algumas situações em comum. Primeira delas, elas tinham uma forte ligação tanto política e religião. Tanto é que a gente vai observar a própria figura do faraó, que ele exerce justamente essas duas coisas em um único ser, né? Até porque ele era considerado como um deus vivo, justamente por exercer tanto função política quanto função também religiosa. E a partir daí a gente vai observar o outro detalhe muito interessante acerca da Mesopotâmia, né? Como eu falei no início do vídeo, ela era uma área totalmente agricultável, muito grande, e que era, né, eu diria que até banhada, assim como se fosse um mar, né, um exemplo aleatório, é claro, como se ela fosse banhada por dois grandes rios, que de fato né, Rio Tigres e Eufrates. E isso deu característica principal para ela ser justamente, né, essa área muito grande e agricultável, tá? E a partir daí a gente vai entender, quando a gente estuda essa parte da história antiga, a gente vai entender que a história antiga ela perpassa justamente por uma base muito forte, uma base muito cultural que deu origem ali na própria Mesopotâmia. E, obviamente, dentre outras situações, a gente tem que entender que também existe a Baixa Mesopotâmia, né? Quando a gente fala em Mesopotâmia, geralmente a gente lembra dos rios, da parte boa da coisa,
Mas, por sua vez, a Mesopotâmia, ela existe também a Alta Mesopotâmia e a Baixa Mesopotâmia. Eu diria que é mais ou menos essa organização. Na Baixa Mesopotâmia existia fome, tá? Parece um absurdo que eu estou falando, mas existia fome. Por quê? Porque essas pessoas da Baixa Mesopotâmia eram justamente as pessoas que não tinham acesso aos rios, tá bom? Então, de certa forma, tinham dificuldade de trazer essa água, por exemplo, para poder irrigar a sua própria agricultura, para a sua própria subsistência. Então, existia esse detalhe também, tá? Então, a Baixa Mesopotâmia passava por fome, tá? Eles tinham crise, como eu acabei de falar, crise de subsistência, não tinha como eles, de certa forma, terem como produzir, eu diria que até seu próprio alimento e como manter aquele alimento, se for uma agricultura, por exemplo, né? Então, por quê? Porque essa Baixa Mesopotâmia ela sofreu de irregularidades, de cheias, né? Às vezes estava muito cheio, às vezes estava muito seco, e também, como eu falei no início da aula, a Mesopotâmia ela foi terra também de expansão agricultável, como também como território de guerra, tá? Disputa por territórios. Então, a partir daí a gente vai entender que, além disso, né, as pessoas, principalmente da região da Suméria, que são povos também da Mesopotâmia, eles desenvolveram várias coisas, principalmente os zigurates. Eu acredito que vocês lembram do mapa mental que eu falei sobre os zigurates, que eram templos colossais, né, onde eles acreditavam que aquele templo era um local que os deuses iriam para lá, que ali era um local ideal que eu cultuasse a Deus. E detalhe, professor, como é que esse templo foi construído? Naturalmente, né, à custa de trabalho de boa parte da população que ali estava, tá? Então é uma característica marcante. Não podemos esquecer também, meninos, dos próprios assírios, tá? Os assírios, eu falei para vocês na aula, durante a aula, em sala mesmo, que os assírios ele tinham uma característica peculiar, né? Eles eram muito cruéis, lembra que eu falei disso? Eles eram muito cruéis, tá? Extremamente organizados, tá? E acima disso eles formaram o que eu chamo carinhosamente de uma organização militar. E a partir daí, com essa organização militar, que a gente entende que, além de existir uma organização militar, eles tinham também ali uma essência extremamente cruel. Eles não tinham pena dos seus inimigos. Vocês podem até verificar no YouTube, acredito que tem algumas animações da crueldade que esses assírios eles possuíam, né? Então, a partir daí a gente vai entender que, por eles serem tão organizados, eles também foram responsáveis, né, no mundo inteiro. Vale lembrar que eles foram o primeiro a ter um exército organizado, tá? A impor o recrutamento obrigatório. É o que a gente vê hoje, né? A galera aí que completa, acho que é 18 anos, né? Eles passam por esse alistamento obrigatório. Lá também, né, os assírios também estabeleceram isso, há muito tempo atrás, tá bom? Outro detalhe muito importante que a gente precisa compreender é basicamente que a própria estrutura social que existia na Mesopotâmia era uma estrutura voltada para a pequena elite, tá? Não era todo mundo que tinha esses direitos. Boa parte do trabalho ele era compulsório. Boa parte do trabalho era fundamentado no teocrático, né? Que eu já expliquei para vocês o que era teocrático. E a partir daí, o próprio Estado, como eu falei, eram cidades e estados. Então, o próprio Estado ele era responsável pela própria construção hidráulica que existia, né? As primeiras ideias de encanamento surgiu com essas sociedades, é claro, né? O próprio Estado ele era responsável por cobrar o imposto. O próprio Estado era responsável por cobrar imposto para aquilo que a sociedade estava organizando, estava estocando como alimento. Tem que lembrar desse pequeno detalhe. O detalhe que vocês precisam acentuar também é acerca do Código de Hammurabi, né? Eu falei para vocês durante o Código de Hammurabi, eu citei até alguns artigos para vocês, né? Então, basicamente, o Código de Hammurabi ele trata de vários assuntos do cotidiano, tá?
Ele trata de temas voltados para o eu, no caso, para eu como cidadão daquela sociedade. Ele trata temas como regulamentação da ordem, como o exercício de profissões. Então ele é como se fosse uma constituição bem geral que vai determinar até mesmo as próprias profissões. Também fala de que o Código de Hammurabi fala da remuneração dos trabalhadores, fala especificadamente sobre normas de casamento, assistências de viúva. Eu expliquei isso para vocês, né? Tinha lá cortar a orelha, tinha jogar no poço, tinha fugir, né? Então tinha todo esse detalhe também. E a partir daí a gente vai entender e compreender que a própria Mesopotâmia é organizada nos fundamentos da lei do talião, né? Qual é a lei do talião? Isso aí, olho por olho, dente por dente. Não pode esquecer disso jamais, né? Quando eu falei sobre a Babilônia para vocês, eu dei um destaque principal, né, na figura eu diria que mais importante nesse contexto de Babilônia, que é o famoso, né, o grande governador Nabucodonosor, tá? Onde basicamente durante o governo dele foram realizadas inúmeras construções, né? E a principal delas, que vocês podem dar uma pesquisada aí na internet, tá? Eu posso até dar um jeito de colocar uma imagem, que são dos Jardins Suspensos da Babilônia. Jardins Suspensos da Babilônia é sim a principal marca arquitetônica deixada pelo governo da Babilônia, deixado por esta figura, né, Nabucodonosor. É uma curiosidade importante, meninos. Esses jardins suspensos, eles eram considerados uma das maravilhas do mundo antigo, assim como as pirâmides, né? Os jardins suspensos também são considerados como uma das maravilhas do mundo antigo. Então, basicamente, esses são os principais pontos da nossa avaliação, tá? Desejo, obviamente, boa sorte para todos. Qualquer dúvida, só mandar mensagem. Não se esqueçam dos nossos trabalhos, das nossas atividades, tá? Fiquem todos com Deus e até mais.